Boa tarde para todas. Boa tarde. Bom, a nossa proposta de hoje é uma roda de conversa sobre um tema muito bacana, a malhação de Judas na Lagoa Redonda, certo? Então, o que a gente vai colocar aqui hoje? É a cultura tradicional, que a malhação de Judas, ela pertence à cultura tradicional popular. Então, todos os anos se comemora a malhação de Judas, sim ou não? Sim. Vocês já viram algum momento festivo da malhação de Judas? Sim. Algumas viram pouco, outras mais, outras já participaram. Enfim, todas nós já tivemos essa vivência, certo? Então, o nome do nosso projeto, que a gente vai trabalhar agora, nesse momento, nessa roda de conversa, é Malhação de Judas é cultura na Lagoa Redonda. É um projeto que tem pela proponente a Maria Alice Vaz Vieira. Então, todos os anos a gente faz esse projeto na Lagoa Redonda, com o objetivo principal para que a cultura popular não morra, e sim se perpetue na memória de cada cidadão, cidadã do bairro ou de outros bairros. O edital que nós pertencemos nesse momento, que nós fomos selecionados, é o edital para apoio e manutenção dos grupos dos ciclos carnavalescos e Paixão de Cristo. Então a gente trabalha no carnaval, para o carnaval e para o ciclo da Paixão de Cristo. A gente sabe que a malhação de Judas é da Semana Santa, né, gente? Isso aí a gente sabe. Isso. Então é o seguinte, esse projeto, ele tem a parceria com a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, da Secult, aqui do Governo do Estado do Ceará, regido pela Lei Estadual número 13.811, de 16 de agosto de 2006. Sabemos que a criação do projeto Malhação de Judas da Lagoa Redonda versa no ano de 2009. Quantos anos que a gente está, gente, comemorando essa malhação? 2009 a 2022, faz uns capas aí. Bastante tempo, né? Então isso quer dizer que a nossa cultura tem que ser revisada, revista, nunca morrer, como a Eliane está dizendo. Então, assim, esse projeto, ele fomenta essa valorização dessa cultura aqui, desse bairro, de outros bairros. A malhação de Judas não tem só na Lagoa Redonda, certo, pessoal? Tem vários bairros de Fortaleza. E qual é o objetivo geral? Difundir as manifestações tradicionais populares da Semana Santa. A gente sabe que na Paixão de Cristo houve a malhação de Judas, né? De certa forma houve. E o Judas a gente já conhece, é o personagem da semana. Levando às novas gerações a importância da preservação e valorização da cultura popular através desse projeto, a Malhação de Judas de Cultura na Lagoa Redonda. Então a gente promove essa participação. Nós temos vários objetivos no projeto. Um deles, o principal, é que vocês que possuem essa vivência ou estão vivendo, sejam detentores da cultura. Que esses momentos de cultura tradicional popular, que representa a malhação de Judas, sejam repassados para os quê? Para os netos, para os sobrinhos, para os seus próprios filhos, certo? Para bisneto. E nós, nesse projeto, nós fazemos também uma oficina de literatura de cordel. Para quê, gente? O cordel, a oficina? Exatamente, tem um documento bem legal que a gente lê antes de queimar o Judas. Vocês sabem qual é? Testamento de Judas, né? Então, o Testamento de Judas, ele é todo na literatura de cordel. E aí a gente escreve o testamento e a gente vai oferecer as partes do Judas para algumas pessoas. Vocês sabem, né? Então, aí, esse é o momento. Agora, a gente vai passar algumas vivências do primeiro ano do nosso projeto. Não é muito longo, não. Vou passar alguns trechos. Não é um vídeo assim, bem de qualidade, mas ele é um vídeo que tá legal para ver, tá certo?
Algumas partes eu vou suprimir, outras eu vou colocar para vocês verem como a gente iniciou o projeto Malhação de Judas e Futuros na Corredor, certo? É bem pouquinho, tá? Né? É antigo, o boneco de Judas era confeccionado. Antigamente, eles confeccionavam e guardavam para não ser roubado, né? Tinha esse negócio. Você não é roubado aí. Depois vocês falam. Aí algumas imagens. Né? Aí vai mostrando. E hoje agora, o que a gente faz? Como é o processo? Aí é o panfleto de 2011. Meu nome é Júlia Iscariote. E aí é pela associação que nós começamos esse festejo, né? E a gente vai, né, pelas principais coisas, vai em cima do carro, dos modelos, aí outro modelo bem antigo, né? Aí a gente dá as oficinas dos festejos, aí são as oficinas de confecção do figurino, né? Dos caretas. Aí do cordel, te amo da oficina do cordel, que eu falei que faz no testamento de Judas. Aí o boneco do Judas e a oficina de máscara. Daí o do Judas, lindo que são, né? Estiloso, né? Aí o marido fazendo salado de sapato. Vocês vão aprender a fazer o que o evento vai dar. Mas agora não. Ei, Jânio, eu lembro que a minha mãe fazia ajuda todos os anos, eu lembro por isso. Não, peraí que o evento vai gravar essa sua fala. Tem como vai dar um pouquinho para vocês vão colocar o mês. Aí a oficina das máscaras, dos caretas, né? Os meninos fazendo com bola de balão. A gente ainda faz essa oficina de máscara. Certo? Todo mundo a gente faz. É dos balões. Nossa, mais chiques. Eles são muito. Então isso aí é bem antigo, né? Quer dizer que a tradição ainda não morreu. A continuidade fazer a tradição. Só que agora não basta nós, Foi também o primeiro projeto da Secretaria da Cultura, agora. Bom, nesse momento eu vou perguntar a cada um de vocês, já visto que é uma roda de diálogo, de conversa sobre as vivências, sobre a Malhação de Judas. Eu gostaria que alguém lembrasse de uma vivência, colocasse aqui para o grupo. Eu lembro desse Judas que a minha mãe fazia todos os anos. Aí tinha o quê? No testamento, né? Fazia um sítio, né? Um sítio, o testamento ficava para as pessoas. Ficava para as pessoas. Mas esses caretas ela não fazia não. Eu não lembro tanto desses caretas não. Eu era criança. Eu já sou adulta. Tu tinha quantos anos, tu lembra? Era criancinha de 4 anos, era criança de 6 anos, como eu lembrava. ela esqueceu de tudo. Eu lembro na época quando fazia ajuda lá no meu avô. Era um terreiro bem grande, e aí fazia aquele junto, as pessoas costuravam o saco, enchia com junco e fazia aquela maior festa. E depois de ele todo pronto, vestia uma roupa, aí tinha que ter o cuidado
para não deixar roubar, que as pessoas roubavam. E aí escondia na camarinha. Não era antigamente, não era quarto, era camarinha. Aí escondia o Judas na camarinha. Menina, era aquela graça, aquele movimento, aquela alegria. Eu era adolescentezinha, né? 7, 8 anos. E também colocava lá aquele pau, aí quebrava galho de siripuela, botava lá, enfeitando, era aquela coisa linda. Eu lembro desse tempo, era muito gostoso. Ei, neta, tu lembra quantos anos tu tinha? Eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos. 13 anos, quando eu conhecia, era assim, brincadeira, de animação, sabe? Todos os anos, o Zeca, mais a cabeça dele, ele ia fazer esse jogo, sabe? Pedia, falava nas pessoas que doavam as coisas, o sapato, a blusa, a calça, sabe? Chapéu, era graça, sabe? As pessoas nem sabiam se ele ia colocar o nome das pessoas, sabe? Mas era uma graça. Aí fazia sítio, isso é aquela animação. E escondia, quando estava feito esse jogo, antes de queimar, na semana o Judas estava feito. Mas ele escondia, para ninguém roubar, porque roubava mesmo. Então no dia do Judas, ele andava passeava, ele ficava com bicicleta, andava. Fazia um cortejo, né, Liane? Cortejo com muitas pessoas ali de segurança, né? Para não roubar o Judas. Aí ele estava na rua, todo dia na rua de morar, outras ruas, as pessoas na Figueira, na Lagoa, só mostrando o Judas. E chamando também para o dia da Judas, você tem animado, muita gente. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, né? Achei maravilhoso todos os depoimentos de cada um de vocês, das vivências de vocês, os relatos da Malhação de Judas. O nosso edital de apoio é o edital para apoio e manutenção dos grupos dos ciclos carnavalescos Paixão de Cristo. É o projeto apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secult, Lei Estadual 13.811, de 16 de agosto de 2006. A criação do ano da Malhação de Judas, do nosso projeto, foi em 2009. Então, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês e a gente se vê no próximo projeto, tá bom? Gostaria de convidar, dar um passeio para ver os nossos banners, as galerias, dar nossos fotos do nosso projeto, ok? Boa tarde a vocês. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui nesse momento para promover uma oficina de cordel. O projeto nosso chama-se Malhação de Judas é Cultura na Lagoa Redonda. Tem parceria da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Ceará, Secult Ceará. O edital chama-se Edital para Apoio e Manutenção dos Grupos dos Ciclos Carnavalescos e Paixão de Cristo, com fundamentação legal da Lei Estadual número 13.811, de 16 de agosto de 2006. Então, nós vamos falar um pouquinho do início do nosso projeto Malhação de Judas e Cultura na Lagoa Redonda. Foi um projeto criado no ano de 2009, desenvolvido na Lagoa Redonda, e hoje aqui a gente está com um grupo dos representantes que coordenam e que fazem parte do projeto que a gente desenvolve todos os anos aqui na Lagoa Redonda. O motivo principal de estarmos reunidos é promover essa oficina de cordel e difundir as manifestações tradicionais populares da Semana Santa, Paixão de Cristo, levando essas gerações aqui que estão presentes a importância da preservação e valorização da cultura popular através do projeto Malhação de Judas na Grande Lagoa Redonda, para que os detentores da cultura tradicional da Lagoa Redonda e outros se sintam contemplados com as atividades do projeto.
assegurando a proteção aos seus direitos culturais durante o período da pandemia do Covid-19, novo coronavírus, por conta do isolamento e distanciamento social. Sabemos que houve esse momento que os artistas ficaram recolhidos e agora nós estamos retornando aos poucos, né? A gente não está fazendo ainda grandes eventos com nossos projetos, mas na medida dos conformes a gente está aqui hoje para promover essa oficina de cordel e os participantes que são os detetores da cultura tradicional aqui do bairro da Lagoa Redonda. E para brilhantar esse momento, nós vamos chamar o nosso instrutor da oficina de cordel, Sebastião da Silva Vieira, que ele vai dar uma palavrinha para vocês e a gente vai ficar mais consciente do que é o cordel, como construir, ele vai, em suas palavras, nos ensinar como é que a gente pode fazer um testamento do Judas e dar esses momentos de grande ajuda e conhecimento para nós, tá bom? Meu nome é Tânia Noêmia, eu participo do projeto juntamente com os que aqui estão presentes. E agora é o Sebastião da Silva Vieira. Paulo, boa noite. Boa noite. O motivo da minha participação nessa oficina é porque Malhação de Estudos e Cultura na Lagoa Redonda, esse projeto apoiado pela Secretaria de Cultura do Ceará, ele traz em si a essência do que é o final da segulação, né? Como sabe, na luz faz-se a queimação do Judas, ou malhação de Judas. Várias maneiras de se dizer isso. Agora, o meu papel aqui é trazer mais ou menos uma noção do que seja o testamento de Judas, porque tradicionalmente o Judas é descrito como o vilão da família sagrada, não é? Porque ele participou de todos aqueles eventos que estão escritos na Bíblia Sagrada, sobre a perseguição e a morte de Cristo. Então se faz a malhação de Judas como se fosse até uma vingança, mas hoje em dia não é nada disso. É simplesmente uma festa folclórica, regional até, porque não é todas as regiões que conhecem esse tipo de manifestação popular. Então, por que na malhação de Judas tem o testamento de Judas, que é em verso de cordel, eu vim falar um pouco sobre essa parte da literatura de cordel. Conforme o nome já está dizendo, a literatura de cordel é esse livrinho em formato de folheto, né, que se popularizou, não é de hoje, é muito antigo. Falam que o cordel nasceu na Europa no século XII e no final do século XVIII chegou ao Brasil. E aí é um tipo de manifestação literária que tem umas características que são até, de certo modo, no folclore, diversificado, porque são temas diversos, resumindo assim, né? Então, para mim, a literatura de cordel tem 4 características principais. A primeira é a simplicidade. Por quê? Porque as pessoas que produziam tradicionalmente esse tipo de literatura eram pessoas comuns, pessoas simples, pessoas de pouca escolaridade, e conseguiu transmitir as informações quando não existia ainda a pandemia. E como é que eles faziam isso? Faziam pessoalmente. Até mesmo a produção de um folheto desse era feita de forma artesanal, não tinha gráfica, daí o destaque da xilogravura para fazer as figuras, as capas, né? E era produzido e trazia as mensagens, que eram mensagens diversificadas, que eram levadas às feiras, dispunham nesse formato, nas bancas de vender lá, nas feiras de troca de animais, nas feiras de
Feira Livre, na época tinha outro nome, e eles vendiam esse folhetim lá. Ainda hoje, se você for no centro da cidade, vão encontrar ainda algumas bancas com esses folhetins. E dentro dessa parte da simplicidade, uma coisa fundamental do cordel é a parte formal. Como é que se forma o texto de cordel? É sempre em verso. Se tem aí em prosa, eu não conheço. Todas as histórias que estão nos livros, até aquelas mais antigas, como, por exemplo, o Pavão Misterioso, né? Que era um clássico do cordel, tudo já era em verso. Agora os versos têm vários formatos, vários tipos de versificação. E do que a gente conhece, o mais popular hoje em dia, os tradicionais, é o Patativa do Assaré. Mas já evoluiu tanto que foi parar na grande mídia. Hoje já se conhece uma figura chamada Braulio Bessa, que está no contexto global, certo? Mas o que caracteriza mesmo o cordel é essa simplicidade e também a profundidade da exploração dos temas. Porque é muito rico a temática do cordel. Lá nas feiras onde eles distribuem, onde eles vendem pelo título, porque eles anunciam o título, se o título for atrativo, já tem pessoas interessadas. Mas acontece que outra característica importante é a oralidade. Depois que anuncia o título, as histórias geralmente são curtas, e eles costumam ler em público. Daí, trazer mais atenção para que as pessoas conheçam cada tema, certo? Agora, partindo para a parte mais construtiva a estrutura do cordel, isso aí é uma coisa muito diversificada. O mais popular é o que é disposto em quadras. São versos de 4 sílabas, geralmente, aliás, são versos de 7 sílabas, geralmente estrofe formada por 4 versos. Cada linhazinha é um verso. 4 versos formam uma quadra. Mas existem outras formas. Eu estou aqui com um exemplo. O cordel da Malhação de Judas é sempre feito em versos dispostos nessa estrutura de quadro, 4 versos. E sempre abordando a temática de cada local, levando em consideração as pessoas que estão presentes, os vizinhos, né? E o contexto das vivências, das experiências, das coisas do lugar. Aqui, normalmente se faz assim, e tem até aquela parte, que é a parte lúdica do Testamento, que o Judas distribui a sua herança para as pessoas presentes. Aí um fica com a roupa dele, o outro fica com o sítio dele, e assim por diante. Então, dentro dessa parte estrutural, o que tem que ser aprendido mesmo, de que modo é que nós vamos expor a história que nós vamos contextualizar nessa data da Malhação de Jesus. Então, a temática daquele momento é o contexto do que está acontecendo. E ali, primeiro se faz uma pesquisa para saber os personagens, as pessoas que vão estar presentes, os vizinhos, quem são os vizinhos, o que está acontecendo naquele momento. E assim se faz a história. Mas a disposição estrutural do conteúdo do cordel, no nosso caso, que é feito sempre em quadras, são estruturas com 4 versos, e rimas, vários tipos de rimas. Tem a rima cruzada, a rima interpolada. Essa é a parte mais fina da composição dos versos. Mas o que é importante é que se faça o verso usando um modelo. Então, o modelo do ano passado, apenas você vai pegar o modelo do ano passado e adaptar ao contexto atual. Como é que está hoje? Antes da pandemia era como?
como é que, o que foi que mudou, né? Então, essas coisas que estão lá, modificadas, a gente vai adaptar para o modelo presente, para poder compor toda a história daquele momento da malhação de Judas, certo? Então, eu falei da oralidade, é que no dia da malhação de Judas, o testamento vai ser lido, certo? Para todos os presentes. Então, acrescento mais que nessa parte da estrutura, né, da composição dos versos, é importante se levar em conta sempre que se procura também resumir, porque se a história for muito longa, é possível que haja a dispersão de público. Então a gente tem que saber mais ou menos o tamanho da história que vai se contar da herança de Judas, para poder a gente manter o público atento ali, trazer uma atração para que não esvazie o local, porque o importante, isso nós não tivemos durante a pandemia, foi sempre proibido ter aglomeração, mas agora que já está mais ou menos controlado, é necessário que tenha público, não é verdade? Então, a linguagem coloquial, humor, ironia, sarcasmo, folclore, religião, profano, político, tem até o momento político agora, histórico, social e rimas, métrica e oralidade. São essas características do cordel. Isso a gente pode trabalhar, primeiro elaborando os conteúdos, fazendo a organização das ideias que se vai trabalhar. E a gente pega, por exemplo, o primeiro verso, né? Falar o assunto, aqui qual é o assunto? É a malhação de Judas. Eu sempre fiz para as crianças uma recitação citando um cordel, dizia assim, uma quadrinha que dizia assim: a mulher do lampião quase morre de uma dor, porque não fez um vestido da fumaça do vapor. Aí tinha outra que dizia assim: minha mãe me deu dinheiro para comprar um cinturão, para fazer uma cartucheira, para brigar para o lampião. Você vê que são coisas muito antigas. E quem escreveu isso não foi um cordelista, que é isso, né? Esse aí está no livro Jorge Amado, chamado Jubiabá, né? Quer dizer que a literatura, a grande literatura também absorve parte do contexto do cordel. Mas o que é mais assim, atual é que ele já está dando uma grande mídia, como o humor, né? O teatro de boneco. O teatro de boneco existia uma raridade, hoje está na mídia, né? Então está na mídia a literatura de cordel. Você já viu tempos e tempos, naquele programa da Globo, é aquele que é um personagem de grande importância midiática hoje, o grau e o verso. Como é possível a gente estruturar o começo de uma história da malhação de Judas? Malhação de Judas depois da pandemia, né? O que a gente vai fazer? A gente vai começar redigindo as ideias, né? A gente coloca as ideias, relacionando as ideias. Em seguida nós vamos fazer uma quadrinha, e como se fosse a abertura, né? Como, por exemplo, cultura da Lagoa Redonda, né? Malhação de cultura para o povo desse lugar. Desde quando? Começou quando foi a primeira malhação de Judas que teve? 2009. Aqui, né? Aqui na Lagoa. Malhação de esse projeto. Projeto. Foi os Porque na projetos. Lagoa Redonda não era muito antigo. Exato. O projeto começa assim, o projeto da malhação começou nesse lugar nos anos 2009 Início. e agora vai voltar, mais ou menos isso, né? Você vai começar escrevendo esse versinho e daí por diante você desenvolve. O que é que vai ser, né?
Porque você vai ter, se qual é a temática das outras ocorrências que vão servir como para servir de corpo do poema que vocês vão criar, certo? Judas, aqui ó. Amalhação de Judas. Acaba aqui porque é a última conta, certo? O verso de 7 sílabas conta até a última sílaba tônica. A malhação de Judas só tem 6. 7, mas é com a átomo. Começou nesse local. Começou nesse local. Aqui está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque nós estamos buscando versos de 7 sílabas. Agora, aos anos de 2009, aqui tem muita coisa. Aos anos de 2009. Até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobrou uma, né? Então vamos refazer esse verso. Esse aqui. A malhação de Judas e aos anos de 2009. For para todos informar. Para ou é para? Para todos informar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 7. Só que ela não rima com local. A malhação de Judas começou nesse local, aos anos de 2009, para todos informar. O tema tá bom, mas só tem que reconstruir a quadra com a quantidade de sílabas em cada. Nos anos 2009. Pronto. Não tem esses aqui. Ah ou não? Nos anos. Vamos botar isso aqui. Anos. Vou tirar esse de 2009. Nos anos. Eu não sei se a gente pode dizer isso, porque a gente diz que nos anos 90, nos anos 70, nos anos 2009. Vamos deixar assim. Anos 70 é década. Pois é, mas eu não sei se a gente pode falar essa palavra assim, nos anos 2009, né? Fala. Como ela já tinha mais eleição de Judas, vamos começar do outro jeito isso aqui, né? E está muito repetido. Começou a malhação, né? Vamos ver se está certo. Começou a malhação em 2009. A malhação. Vamos primeiro botar para ver se está certo, né? Aqui, começou a. Isso aqui tem termina com U e começa com A aqui, mas eu não vou emendar porque isso aqui é tônico. A gente só faz isso assim, quando isso aqui não é tônico. Certo? Começou a malhação. Começou a malhação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo o tamanho, certo? Porque só conta até a última tônica. Tá aqui. Malhação não é tônica, né? Começou a malhação, você quer dizer que foi no 2009, né? Uhum. Nós já botamos ali nos anos 2009. Mas vamos botar de novo aqui. Nós anos 2009. Vamos ver. Nós anos 2009. Até aqui, até a última tônica. Aqui na tônica, né? A malhação de Judas em 2009 aqui começou. Em Lagoa Redonda, o nosso lugar. Foi um grupo de pessoas que pensou que na quadra da Liz é tradicional esse festejo. Sebastião, no nosso segundo momento, que são as instruções de compor um cordel sobre a malhação de Judas, eu fiz a minha quadrilha orientada pelo professor aí, pelo instrutor Sebastião.
Eu vou ler para vocês ouvirem. Malhar o Judas aqui é antiga tradição, sempre na quadra da Alice, com toda a gente em ação. Esse foi após as instruções, né, que ele colocou para mim, a gente construiu uma nova quadrinha com todas as rimas, o número de sílabas, para fazer bem legalzinho. Fizemos isso aqui. A segunda parte da oficina de cordel. A primeira foram os conhecimentos, as instruções que o Sebastião Vieira nos repassou. Agora nós vamos ler o que nós construímos através dos conhecimentos que ele nos repassou na oficina anterior. Eu vou ler a minha construção, que me foi concedida os conhecimentos, para que vocês vejam como foi construído esta quadra de cordel. Malhar o Judas aqui é a antiga tradição, sempre na quadra da Alice, com toda a gente em ação. Essas foi as minhas. Nós teremos dos brincantes, né, dos detentores da cultura que aqui faz parte desta oficina de cordel. A malhação de Judas que existe nesse lugar. Ficou um tempo parada, mas agora vou voltar. A malhação de Judas, que existe nesse lugar, ficou um tempo parada, mas agora vai voltar. Certo, Nilson? Quadro, né? O meu aprendizado aqui da aula de cordel, para ver se deu certo aqui. Nossa malhação de Judas começou nesse local nos anos 2009, para toda a gente afinal. Vamos lá, dando continuidade, aqui, com a ajuda aqui do Sebastião, falar sobre a quadrilha, né? Começou a malhação nos anos 2009. Na pandemia parou a festa que nos comove. Uma coisa que rima com nós, né? Esse aqui foi o que eu consegui fazer com a ajuda do mestre Tião, né? Nossa malhação de Judas veio aqui para ficar, trazendo muita ajuda para a cultura popular. Nossa malhação de Judas veio aqui para ficar, trazendo muita ajuda para a cultura popular. Nossa malhação de Judas existe nesse lugar há muitos e muitos anos. É cultura popular. Então, estamos finalizando as nossas oficinas, que foram maravilhosas, cheias de conhecimento. Aprendi isso. Compreendemos como se faz um cordel. Claro que nós não vamos escrever, nós vamos treinar, né? O nosso instrutor disse que a gente ficasse treinando, para futuramente nós construirmos um cordel da malhação de Judas em conjunto, não somente uma pessoa. Haja visto que nós passamos pela oficina, nós compreendemos como é a dinâmica da construção de uma quadrinha, nós construímos, ele fez as devidas correções e agora nós temos toda a propriedade para construirmos junto um novo cordel para a próxima malhação de julho. Lembrando que o nosso projeto Malhação de Judas é Cultura na Lagoa Redonda tem o apoio do Governo do Estado de Ceará, da Secretaria de Cultura, Secult. O projeto é apoiado pela Lei Estadual número 13.811, de 16 de agosto de 2006. Então, o projeto Malhação de Judas é Cultura na Lagoa Redonda é o nosso projeto criado pela comunidade desde 2009, que a gente tem essa cultura aqui na Lagoa Redonda. Eu espero que vocês tenham gostado. Boa noite.
estamos aqui para realizar a oficina do boneco de Judas. O projeto foi selecionado pelo edital para apoio e manutenção dos grupos do ciclo carnavalesco e Paixão de Cristo, pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Secult, pela Lei Estadual número 13.811, de 16 de agosto de 2006. O projeto Malhação de Judas e Cultura da Lagoa Redonda foi criada no ano de 2009 e é uma das representações culturais promovidas pela comunidade de Lagoa Redonda, com a apresentação de folguedos, leitura do testamento, careta, malhação e queima de Judas. Como nós ainda estamos no período pandêmico, a gente está fazendo oficinas virtuais. Uma das principais é essa do boneco de Judas que iremos promover. Já fizemos a de testamento do Judas, já fizemos da roda de conversas e essa é a última oficina que o projeto dispõe a realizar para a comunidade de Lagoa Redonda. Nosso objetivo é difundir as manifestações tradicionais populares da Semana Santa, Paixão de Cristo, levando às novas gerações a importância da preservação e valorização da cultura popular através do projeto Malhação de Judas na Grande Lagoa Redonda. Então, estamos aqui nesse momento com o instrutor Egberto Rebouça, que vai apoiar esse projeto e direcionar a construção e confecção do boneco de Judas, auxiliado pelo Sebastião da Silva Vieira. Em momento apropriado ele vai entrar. Então os dois vão realizar a oficina de confecção do boneco de Judas. Olá a todos, boa tarde. Eu sou Egberto Rebouça, sou artista polivalente aqui da comunidade de Lagoa Redonda e faço parte de confecções e peças de artesanatos utilizando o coco, algo que é jogado na natureza, derivado do coqueiro e que não se aproveita tanto, então acaba sendo algo descartado, gerando fumaças, algumas poluições. Então utilizamos isso aqui, o coco, a fibra vegetal do coqueiro, descartado para algumas finalidades. E uma delas é a produção de artesanato, né, que eu confecciono aqui na localidade, e é a forma vendável de economia solidária que nós encontramos para integrar tanto a parte econômica quanto também os movimentos culturais. E não seria diferente. Na Semana Santa nós temos a tradição do Judas e utilizamos o coco seco para a confecção da cabeça do Judas, que é algo mais difícil de encontrar, mais difícil de confeccionar, e com o coco, que é algo muito comum nos coqueiros aí, a gente podemos fazer uma seleção do coco. Esse está com a fibra excelente, só que ele precisa ter uma proporção maior. Como o nosso corpo do Judas é um pouco menor, de estatura média, nós vamos utilizar um coco pequeno, tá ok? E então vamos à nossa confecção da cabeça do Judas para a Semana Santa. Primeiro momento, vamos ter bastante cuidado por se tratar de um estilete. Eis aqui os materiais a qual vamos utilizar. O coco aqui ele já está no ponto de descascado, só ponto de esculpir, certo? Aí temos o sisal, aqui é a matéria bruta, igual que eu estou segurando em mãos. Temos a pistola quente, algumas tonalidades básicas de tinta, próprio para artesanato, a cola quente, né, os pincéis, tesouras e lâminas de estilete e algumas lixas para dar acabamento. Temos aqui também o arame, que é para dar fixação ao pescoço do Judas, certo? Então agora, a priori, nós vamos descascar a fibra rígida, deixando a fibra macia para iniciarmos a escultura. Nosso maior cuidado é com as mãos. Bem, a parte rígida do coco,
ela já foi retirada, certo? E então você pode observar, o coco todo ele foi despelado, né? E agora nós vamos começar a parte de confecção de olho, boca, nariz, certo? Onde vamos fazer uma sequência das junções anatômicas do rosto, ok? Pronto, então ele fica nessa proporção, dessa forma: boca, nariz, olho, as bochechas, certo? A cava do queixo. Então ele já está no ponto de a gente fazer ajustes com sisal, cola quente, a pintura. Nós vamos iniciar, agora vamos fazer a parte de lixamento. Vamos dar uma pequena qualidade, onde aqui, depois desse lixamento, que a gente vai dar uma pequena parte de lixa, apenas para ajustar algumas partes aqui do coco. Aí nós vamos iniciar o outro processo, que é o processo de sisal, tá certo? E pintura do rosto do Judas, ok? Agora nós vamos fazer a pintura. Essa parte que fica com essa rachadura, logo mais a gente conserta ela com cola branca e o pó do próprio coco. Então a gente vai preenchendo, ou a própria cola quente também, ela pode fazer essa construção, tá? Espera secar um pouco. Vamos agora para a boca. Região lábios. As bolinhas do olho. Mas ele vai perder o carro. Afastado, né? Agora ele volta lá, ele vai. Então, depois de finalizado, ele ficará assim. Dei mais uma clareada na cor, com a outra tonalidade, pois aquela estava muito excessiva. Dei mais uma suavizada. Dei um pouco aqui com sisal, com esse barbante. Acoplei mais umas orelhas por cima da outra, pois aquela estava muito escondida. Para a gente poder finalizar o processo e dar uma qualidade melhor. Então, agora a gente dá só um retoque. São os retoques finais. E ela ficará assim. Eu sou Tião Vieira, sou um colaborador que vim dar continuidade à confecção do boneco Judas, desse projeto. Já tivemos a apresentação da confecção da cabeça, agora vamos continuar com a parte do corpo do Judas. Então, eu vou mostrar aqui alguns materiais que nós vamos utilizar nesse trabalho.
para fazer a estrutura. Temos aqui a madeira, tudo material reciclado. Pedaço de cano, arame liso, pedaços de plástico. Aqui temos preenchimento, a esponja fragmentada. Aqui o capim, o relva seca, que é muito combustível, barbante. E aqui as ferramentas, né? Serrote, martelo, faca, tesoura e alicate. Vou mostrar aqui a parte estrutural da confecção do boneco Judas. Aqui tem esse esqueleto de madeira, que é a parte do tórax, do tronco, que é o local onde se vai fazer o preenchimento com material de fácil combustão, né? Pra cá, aqui tem uma parte articulada, que é feito a partir de montagem com garrafa PET e arame. Essa parte aqui é uma articulação no ponto que ele possa ficar sentado até ser transportado, assim, por exemplo, sentado no banco do carro, né? A cabeça já foi falada. Esse aqui é o tronco, tem os braços, que também são articulados, garrafa PET, né? E arame, então, são articulados. E aqui tem o joelho também articulado, pode ser alinhado aqui, mas aqui também é articulado. Depois que ele ficar compactado, ele vai ser um boneco de ficar em posição sentada e também na posição pendurado, que é o modo da queimação, conforme a tradição, né? Ele não é montado para ficar de pé, porque ele é articulado, tem articulação feita com essa estrutura aqui de garrafa PET com arame. Aqui tem as vestimentas, né? Que ainda vão ser, depois de finalizado, vão ser colocadas aqui no ponto que ele possa ser apresentado, né? Quanto à parte de queimação, porque a tradição diz que o Judas deve ser queimado no sábado de Aleluia, a parte de material que vai ser queimado. Nós imaginamos que o capim, ou feno, ou relva seca, como se diz, é o material que, além de ser mais combustível, ele é o que menos agride a natureza e a gente também, porque esses materiais aqui, que a gente vai usar em menor quantidade, por exemplo, aqui a esponja, e também quando se usa isopor, e o próprio plástico da garrafa PET, são materiais que na combustão têm uma toxicidade muito alta na fumaça, né? Então, quanto mais relva ou capim se utilizar na parte que vai queimar, melhor. Porque já que se tem de queimar o Judas, se queime com um material menos agressivo, certo? E esse é o capim ou feno, como se faz as queimadas por aí nos roçados, que dá muita fumaça, mas a fumaça não é tão tóxica como a fumaça da esponja e a fumaça do isopor, por exemplo, né? Aqui a gente tem, o que mais aqui? Esse aqui, já falei da cabeça, o Egberto já fez a confecção da cabeça. Aqui, os membros, a gente ainda vai fazer moldar melhor isso aqui, né? E quando ele ficar pronto, ele vai ficar um boneco articulado, né? Tem essas partes móveis para ele ficar na posição de sentado. E ainda na parte de vestimento, depois a gente vai ver como vai ficar ele depois de pronto. Tem as roupas
São calças, camisas de manga comprida, tudo isso para se formar o boneco Judas. Aqui, essa parte aqui, aqui dos membros inferiores, com capim ou relva seca, para que ele fique guardado e já no ponto de ser queimado. Essa parte aqui do quadril, nós vamos depois preencher com a mesma relva aqui na parte que está articulada. Bom, aqui já está com o preenchimento parcial, falta só os acabamentos. Aí depois nós vamos colocar umas almofadinhas de relva aqui no tórax e aqui atrás para depois fazer o fechamento. Aí já ficaria praticamente pronto, já com o material combustível já aqui colocado na posição. Continuando a montagem do boneco Judas, a parte superior já foi feito preenchimento com relva seca, foi colocada a cabeça e os membros superiores, né? Falta finalizar aqui só a parte dos membros inferiores, colocação dos pés, do sapato, e ele já estará pronto para fazer a demonstração no local onde for feita a encenação, certo? Então, a parte principal que já está feita aqui é a parte da combustão, né? Que está aqui dentro, tem relva, tem um pouco de pó essa parte, esse material aqui, né? É pó de esponja, e aqui está preenchido com relva, com mato seco. Nessa parte aqui da cabeça, a cabeça já está montada, com o suporte para ser pendurado. Depois que fizer a montagem aqui dos membros inferiores, complementar, aí ele vai ficar na posição que pode ser sentado e pode ser pendurado no local da queimação. Ok? Então nós finalizamos essa parte, fazendo só a complementação final. Bem, nós estamos na parte final da confecção do boneco Judas. Já foi mostrada a confecção da cabeça, a montagem do tronco, dos membros, e agora falta fazer a montagem dos pés. Os pés são montados também com material reciclável. Isso aqui são dutos de sucata de ar-condicionado, que é um cano flexível para fazer aqui a curva do pé. E o figurino é esse, que é uma roupa social, mas essa roupa aqui, que é uma roupa, eu acho que é um blazer, para complementar essa parte da estética do boneco. E essa parte a estrutura dele vai ficar pronta logo após a colocação dos pés. Aqui é o boneco Judas já concluído para o evento da Malhação de Judas, né? Que é um evento normalmente feito para a comunidade, para as pessoas que mantêm essa tradição há décadas, há séculos, que a gente sabe da história de Judas, mas ainda há na nossa cultura essa parte de que o Judas aparece como vilão e que tem que ser queimado na Semana Santa. Essa é a parte da ludicidade da Malhação de Judas. Normalmente as crianças acham interessante o Judas e quando eles vêm para a Malhação, eles costumam vir para uma diversão. Então o Judas fica aqui na posição de uma pessoa e eles vão visitar, vão olhar
Depois eles vão participar da malhação, que normalmente são os caretas, os mascarados, que vão malhar os Judas, normalmente com chicote, com cipó. E no final termina assim, com a queimação dos Judas. Aqui está o boneco Judas, concluído, pronto para a malhação. É um boneco feito totalmente de material reciclável, e com de material vegetal também, para evitar a emissão de gases, usando pouca esponja, pouco plástico, mais capim e relva seca, para que a combustão se dê e tenha rápida dissipação, certo? Participaram da montagem do boneco Judas o artesão Egberto Rebouças, a professora Tânia Rodrigues, Tânia Noêmia, e eu sou Tião Vieira, e na documentação, Clailson Ferreira.